Olá, bem-vindos a essa nossa conversa sobre Êxodo capítulo 37. A gente está aqui com comentários bíblicos, guia de estudo, texto mesmo, um material bem interessante. A ideia é explorar um pouco a construção daqueles objetos sagrados para o tabernáculo, sabe? A Arca da Aliança, o propiciatório, o candelabro, e tentar entender o porquê de tanto detalhe, tanta precisão nisso tudo. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que salta aos olhos é essa meticulosidade toda, né? O Bezalel, que era o artesão principal, ele segue as instruções divinas assim ao pé da letra. Várias fontes comentam isso. Madeira de acácia, ouro puro por dentro e por fora, medidas exatinhas para a arca, para a tampa. O texto é muito específico nisso. E esse ouro todo. Uma das fontes que a gente viu, a Reavivados, lembra que simboliza pureza, realeza, o divino mesmo. Mas fica a pergunta, para que tanto rigor? Por que esse nível de detalhe tão extremo? Isso é fascinante, porque essa obediência, essa precisão toda, ela é em si uma mensagem central, né? Fontes como o Comentário Expositivo batem nessa tecla. Não era só fazer uns móveis bonitos, era seguir um padrão que veio do céu sem desviar nada. Tem até aquela citação, né, de não ir nem para a direita nem para a esquerda. Isso mostra um princípio de reverência muito grande, de santidade, mostra a seriedade que é seguir os caminhos de Deus, como outra fonte também aponta. Cada detalhezinho importava, porque, tipo assim, refletia um modelo lá de cima. Entendi. Quer dizer, não era só estática, tinha um peso ali de obediência total. E o centro disso tudo, acho que podemos dizer, era a Arca da Aliança, né? Representando a presença de Deus mesmo, quase como o trono dele aqui na Terra. Algumas fontes trazem essa imagem. E dentro dela, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Mas aí surge uma tensão, né? Porque a lei é santa, é justa, é boa, mas ela também expõe o nosso pecado, certo? Ela mostra um padrão que realistamente ninguém consegue seguir perfeitamente. Então, como é que alguém podia chegar perto dessa presença tão santa, representada pela arca, que continha justamente a lei que condenava? Fica complicado. Exatamente. É essa tensão que a peça seguinte vem resolver, digamos assim. O propiciatório, que não era só uma tampa comum para a arca, né? Era uma peça sólida de ouro puro. E a função dela era justamente cobrir a lei que estava ali dentro. A palavra propiciatório, uma das fontes explica bem isso, vem de tornar propício, ou seja, tornar aceitável. Então, simbolicamente, era a provisão de Deus para que o pecado que a lei mostrava fosse coberto, permitindo que a pessoa pudesse se aproximar de Deus sem ser consumida pela santidade dele. É onde a justiça e a misericórdia se encontram de forma bem visual ali. Ah, que interessante. A lei tá lá, mas coberta por essa peça de ouro puro. A misericórdia cobrindo a justiça, de certa forma. Exato. E essa ideia central de propiciação, né, de cobrir o pecado para permitir o acesso a Deus, isso encontra seu cumprimento total absoluto em Cristo. Várias fontes fazem essa ligação direta. Citam até textos do Novo Testamento que chamam Jesus de a propiciação pelos nossos pecados. No fim das contas, é Ele quem nos torna aceitáveis diante da santidade perfeita de Deus. Faz todo sentido. E essa riqueza de símbolos não parava ali na arca e na tampa, né? Tinha mais coisa. O candelabro, por exemplo, também de ouro puro, ele tinha uma mensagem forte também, imagino. Aquela luz contínua. Algumas fontes associam isso a Jesus, como a luz do mundo, claro, mas também ao nosso chamado, né, de refletir essa luz. E um detalhe que achei bem legal, que a fonte Reavivados destaca. Tudo isso foi feito com ofertas voluntárias. O pessoal deu porque quis, de coração aberto. Isso fala muito sobre adoração, né? Começa na disposição interior. Sem dúvida. E se a gente junta tudo isso, o ponto-chave é que esses objetos, por mais lindos e ricos que fossem, não eram para ser adorados em si. Não eram ídolos. Eram símbolos. Apontavam para Deus. Apontavam para o desejo de Deus de comunhão. Aquela ideia de eu quero morar no meio de vocês, como uma fonte colocou de forma bem direta. Um convite para um relacionamento real, então. Isso. E mesmo que esses rituais específicos do santuário aqui da Terra tenham se cumprido, né, tenham tido seu fim ali, a busca por essa comunhão continua. E hoje ela é plenamente acessível por meio de Jesus. A precisão toda, a riqueza dos materiais, tudo isso só reforça duas coisas:
a santidade absoluta de Deus e o valor imenso que ele dá para essa reconciliação, para essa comunhão. Então, para a gente amarrar aqui, Êxodo 37 é bem mais que um inventário de construção, né? É um conjunto denso de símbolos. Fala sobre a presença de Deus pertinho da gente, sobre a santidade dele que não dá para relativizar. Fala sobre a barreira real do pecado e sobre a provisão incrível, super detalhada que Deus fez para a redenção e para o relacionamento. E tudo isso aponta lá na frente para Cristo. A precisão, o ouro, a lei que é coberta, cada elemento conta um pedaço dessa história maior. Exatamente. Mostra a seriedade que é encontrar o sagrado e, ao mesmo tempo, a beleza desse plano de redenção. É impressionante pensar como essas instruções, dadas há milênios, já prefiguravam verdades teológicas tão centrais para nós hoje. Verdade. Isso, sabe, me deixa pensando numa coisa. Uma das fontes menciona que, ok, os rituais aqui na Terra se cumpriram em Cristo, mas ele agora continua agindo por nós, só que no santuário celestial. Então fica a reflexão. Se o tabernáculo aqui da Terra foi feito seguindo o modelo lá de cima e era tão carregado de significado, como será que meditar sobre o design, sobre o propósito desses objetos terrestres, pode, talvez, aprofundar nossa compreensão dessa obra celestial que ele continua fazendo hoje? Fica aí uma questão para a gente pensar um pouco mais, né?